Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para trazer algumas informações do Congresso de E-Commerce RS, que teve em Porto Alegre, lá no Barra, há 2 dias, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Mas a gente achou importante trazer assim um resumo para vocês, porque por mais que é um evento menor, né? Como eu comentei no vídeo lá na terça, ele é um braço do Fórum de E-Commerce Brasil, que acontece em São Paulo todo ano, que é o maior evento de e-commerce da América Latina. Então eles fazem segmentações regionais para trazer informações até um pouco mais segmentadas, né? A gente viu bastante dados mais segmentados e achou bem interessante. Então é um evento, como eu falei, é um evento menor, mas muito bem organizado. Eu fui com uma expectativa baixa para lá, né? Porque imaginei que talvez seriam muitas replicações de palestras que teve em São Paulo, mas a primeira já nos chamou bastante atenção justamente por causa da questão dos dados, né? Que foi a palestra do Luiz Cambraim, né, da Neotrust, né, que é um instituto de pesquisa e monitoramento, que eles fazem Isso aí. monitoramento de e-commerce. E ele trouxe ele trouxe dados e ele trouxe sobre tendências do e-commerce para os próximos anos e desde lá de trás, antes da pandemia, mas ele também fez um comparativo com o regional, com o Rio Grande do Sul, né, capital, interior, então tem algumas informações interessantes aqui que eu acho que a gente pode trocar uma ideia. E ele trouxe a informação nacional, né? Depois ele foi caindo para os estados, onde focou no Rio Grande do Sul e a comparação do Rio Grande do Sul com o Brasil, na média, né? Então, o Rio Grande do Sul segue mais ou menos a mesma curva que o nacional, porém, em alguns segmentos ele se destaca diferente do nacional, né? Até a da própria recuperação do e-commerce, né? Com o e-commerce na pandemia ele teve uma alta, depois da pandemia ele baixou, então ele está no negativo, né? E o pico do negativo a gente já passou, que agora começou a voltar para o positivo. E no Rio Grande do Sul está voltando muito mais rápido que no Brasil, né? Nesse Exato. sentido. E inclusive o que ele comentou é que ele espera um crescimento em cima dos dados, um crescimento tímido, mais crescimento, né? Sim, exatamente. Em relação aos outros anos que a gente tinha uma desaceleração, né? Então, Exato. duas informações que nos trouxeram aqui foi justamente o e-commerce D2C, né, que é a questão do crescimento do e-commerce da indústria para o consumidor final. Né? Então, achei interessante que teve um crescimento de 2 para 6%, né, desde 2020. Isso aí comparado com os outros segmentos, né, a representatividade do D2C para o e-commerce como um todo, 2 a 6%. Começa a galera, as indústrias começam a entrar mais no contato direto para ter essa experiência direta com o usuário, esse feedback, né? Então, achei bem interessante. Isso o D2C ele veio muito forte com a pandemia, né? A pandemia trouxe o D2C muito forte, porque até então tinha um preconceito dos distribuidores, das lojistas, que a empresa entrasse em contato direto ou tivesse um e-commerce, né? E com a pandemia se viu que pode ser trabalhado junto, né? Então, D2C direto, o lojista com a marca e marketplace também, então todos os canais podem trabalhar da mesma forma, sendo que tenha políticas coerentes para todos os canais, né? Sim. E em questões de faturamento também, o Rio Grande do Sul, achei interessante que a maior parte do faturamento está no interior e não na capital. Isso acontece também em São Paulo, porque tem um interior forte, mas os demais estados não é normal acontecer esse tipo de coisa. Normalmente a capital se Se destaca. destaca, Exatamente. principalmente o Nordeste, que não tem isso, eu acho que até por uma questão de logística, né? Que aqui é tanto de São Paulo quanto do Rio Grande do Sul, a logística é muito forte no interior, é diferente dos outros estados. E também o destaque para as categorias eletro e saúde no Rio Grande do Sul. E aí um dos comentários dele foi que eles imaginam que seja, né, eles entendem que seja por causa da questão da idade um pouco mais avançada das pessoas no Rio Grande do Sul comparado aos outros estados. É Né? principalmente na saúde, porque ele mostrou um gráfico para nós lá da saúde e de eletrodomésticos. A saúde ela subiu a questão de pedidos, digamos assim, e subiu o faturamento. O eletrodoméstico, ao contrário, ele diminuiu a quantidade de pedidos, porém aumentou o faturamento. Então, ou compraram com um ticket maior, ou subiu muito os preços dos eletrodomésticos. Verdade. Eu acho que é a segunda opção. Eu também. Então, tá. E também ele falou um pouco sobre a Black Friday, né? Números para Black. E aí um dos números que me chamou a atenção foi que ele comentou 72% das pessoas ainda acreditam na Black Friday. Né? Aquela questão da metade do dobro. Então, Sim, ele sim. comentou esse Que é as número, famosas piadas. né? Que a galera vai gastar até R$ 1.000, né? Tá Então, disposto que a gastar. subiu, né? Subiu porque antes era 700, acho que 500, que o pessoal pretendia 620 é o do ano 620 passado. para gastar na Black Friday. E esse ano a expectativa é de R$ 1.000. Então, eu acho que o pessoal também está deslumbrando equipamentos maiores ou né, com ticket maior.
também. Porque esse medo da Black Friday de a metade do triplo do dobro, né? Eu acho que tá perdendo e o próprio comércio ou a indústria, enfim, não está fazendo mais isso porque o pessoal já vem, ele até citou isso, que o pessoal já vem pesquisando muito antes, que na hora da Black Friday eles vão fazer o comparativo de qualquer forma, porque já tem a pesquisa. Verdade, até agora eu lembrei, nem notei, mas eu lembrei que ele comentou que o que está aparecendo muito desde o ano passado para cá e esse ano mais ainda, é pessoas que estão tendenciadas a comprar, fazer compras de Natal na Black Friday, antecipar essa compra de Natal na Black, Exato. por causa da questão do aproveitamento. Então teve outra palestra também que a gente, foi mais um debate, na verdade, entre o pessoal da Anselme, a Priscila e o Cláudio, e da Nordweg, com o Igor, né, o CEO lá. E aí eles falaram muito sobre os desafios de uma marca premium no mercado. Eu achei bem interessante que tirou um pouquinho da questão de performance em si e já começou a trazer um pouquinho mais de informações sobre experiência e o que eles pensam sobre a loja virtual, vender, né, e aproveitar aproveitar tudo isso. Então, e um ponto que me chamou logo a atenção sobre isso é que as coisas começam a andar quando tem integração entre loja física e online. A gente já sabia disso com o Omnichannel, mas escutar pessoas daqui também fazendo isso funcionar, eu achei muito interessante. Isso da integração, cara, a gente viu, vamos lá, a gente participou do VTEX Day, a gente participou do Fórum do E-Commerce, a gente participou do RD e a gente participou agora do Congresso do E-Commerce. Todos os eventos fazem integração. Todos falam de vários canais. Todos. Priscila disse, inclusive, que já trocaram 6 vezes de plataforma, né, para tentar encontrar. Mas é isso. Agora eles estão com... O pessoal tem medo de trocar plataforma. Não deve ter medo. Dá trabalho? Dá trabalho. Pode dar erro? Pode dar. Mas se é para melhorar o processo, cara, então não tem o porquê. E aí, dentro dessa experiência, o Igor também comentou que o desafio deles lá é centralizar os dados dos clientes para entender o cliente, né, de vários canais, não ser cadastros diferentes, né? Aquela frase que ele usou, clientes vão sendo esquecidos e virando planilha. Cara, a maioria não usa, eu já comentei sobre isso em outros vídeos, a maioria das pessoas não usa a base, fica só trazendo tráfego e não trabalha os clientes. Então, é o primeiro ponto da experiência, mas também, o que adianta tu ter 2, 3 cadastros diferentes da pessoa, tu não conhece a pessoa, tu não saber como realmente, tu não enriquecer esse cadastro e não trabalhar ele, né? O que a gente muito vê é quando as pessoas trabalham o cliente, eles trabalham de uma forma genérica, né? E todos os eventos, volto a dizer, todos os eventos que a gente participou, bateram muito na personalização, né? Então, assim, você fazer um fluxo de atendimento para aquele específico cliente. Vai ter clientes semelhantes? Vão ter clientes semelhantes. Porém, vai ter o cliente A, o B, o C, o D, e não botar tudo numa vala comum. Sim. E também a Priscila comentou que, sobre logística no Brasil, né? Ela comentou que eles vendem e entregam em todo mundo, né? Então, às vezes, ela falou, é mais fácil entregar nos Estados Unidos que entregar dentro do Brasil. Achei, né, bem da logística, sim. A gente tem muito que evoluir em logística ainda. Exatamente. Então, depois a gente teve também uma palestra muito legal com a Natiele e a Verônica do Cria Amigos, que eles têm uma loja de criação de ursos, né? Vou falar criação de ursos em Gramado, mas ursos de pelúcia. Ursos de pelúcia, mas cara, o que eles tocaram é experiência, não é a criação de um urso, né? Sim. É a família que está indo lá com o seu filho, é uma experiência para a família, para a criança, e é uma experiência onde eles vão lá buscar um parceiro, vão lá quase que adotar um amigo, né? Então, toda a experiência sensorial, né? A loja foi muito focada em experiência sensorial, cheiros, música, rituais, né, da criança. Tem o certidão de nascimento do urso, então, cara, achei muito legal isso e o sucesso delas, assim, meio que se comprova que ela comentou assim, o pessoal do aeroporto começou a ligar para eles para entender o tamanho das embalagens, porque como é bagagem em mão, eles tinham que entender o tamanho e de tanta gente que chegava, que passava por Gramado e chegava no aeroporto com os ursos, né? Então, achei muito interessante. E o urso, ele é personalizado, né? Ele não é o mesmo para todos, né? Não, ela começou a palestra, inclusive, com o ursinho do lado dela, assim, e aí ela apertou na mão do ursinho, botou o microfone, e aí tinha os batimentos cardíacos do exame, quando a mãe foi fazer e escutou pela primeira vez, os pais escutaram pela primeira vez o coração, o batimento da criança, assim, então, cara, muito legal. E também elas começaram já a introduzir que
não é só para criança, né? Isso pode ser usado para vários fins. Ela mostrou um case onde um senhor, né, perdeu a mãe, no caso, e um senhor até de mais idade. E foi uns 2 semanas antes do Dia dos Pais, né? Isso. E aí o que aconteceu foi que ele todo dia ele ficava no celular ouvindo áudios da mãe dele, né, e escutando a voz porque ele estava com muita saudade. E os filhos foram lá e compraram um urso e botaram dentro do urso a voz Da mãe dele. pra... E deram no Dia dos Pais pra ele, né? Cara, foi sensacional. Assim, E eu ela chorei mostrou, 2 vezes nessa palestra. ela mostrou o vídeo, né? Nossa, não tinha quem não se emocionou ali na plateia, né? E aí, cara, eles trouxeram. E a pergunta era justamente o que eles estavam fazendo ali, né? Porque é uma loja física, eles ainda não trabalham tão forte no digital, mas é justamente para mostrar esse contraste de todo o potencial que tem de evoluir dos dois lados. Né? Tanto o lado do digital, de usar mais experiência, quanto o lado das experiências e para o digital, porque elas falaram assim que elas nem cogitavam ser online, elas tinham orgulho de falar que eram totalmente offline até a pandemia, e depois elas viram que realmente elas precisavam. Tem a necessidade. Então... É um pouco mais complexo fazer essa personalização, né? Mas ela precisa ser feita. Beleza. E uma novidade que elas trouxeram também é que para os próximos anos elas vão estar lançando em Gramado o primeiro hotel para crianças. Então imagina, as crianças já dormem com um ursinho, então imagina elas poderem dormir no hotel do urso. Nossa Senhora. Então olha que massa, né, cara? Que experiência, né? Depois disso a gente teve a palestra do Felipe Tufino, né, do TikTok. As palestras do TikTok são sempre muito inspiradoras, pelo menos pelo que eu vejo, né? Então, pelo que eu sinto lá, eles tentam sempre passar uma mensagem de que TikTok não é só dancinha, que TikTok é conteúdo, né? E aí uma frase muito forte deles foi que a marca que não se comportar como criador de conteúdo vai ser substituído por criador de conteúdo. Achei muito interessante, porque aquilo que a gente fala, tua marca já está lá no TikTok realmente já está lá, porque alguém está falando dela realmente porque eles estão criando conteúdo. Lá tu não vê muito o que teus amigos estão fazendo. Normalmente não é tu uma vê rede social, né? Ele o até conteúdo citou que tu está isso. interessado. O algoritmo é muito preparado para isso. E ele falou muito nessa questão de que não é uma rede social, né? Que não se vê como uma rede social e que não é colocar produto como no e-commerce para vender. Você não vende o produto dizendo preço e a descrição do produto. Você vende o produto mostrando a experiência do produto, das pessoas utilizando sem vender. Né? Como utiliza, como não utiliza, o que melhora no dia a dia, o que não melhora. Então é toda a experiência que vai vender o produto. Por isso é criador de conteúdo. Entendi. Né? Não, por isso que a gente comentou, né? Porque daí o que vai acontecer? As marcas, as empresas estão preparadas. Como é que eu vou entrar no TikTok? É um desafio, né? Como eu vou entrar no TikTok? Como eu vou criar esse conteúdo? Sendo que, às vezes, tu pode ter os dois lados. Tu pode criar o conteúdo e planejar tudo isso, né? Que é o ideal, mas se tu não está preparado para isso, pelo menos tu encosta num criador de conteúdo e tenta criar um conteúdo colaborativo, tenta ter alguma coisa, um storytelling ali para criar um conteúdo interessante utilizando os criadores de conteúdo. A maioria das pessoas não pensa nisso. Cara, tem várias campanhas que podem ser feitas com o próprio cliente, do cliente está utilizando em casa, nesse sentido, assim, para trazer uma personalização melhor, uma humanização melhor também nesse sentido, e divulgado do cliente. Né? Então tem várias possibilidades de ser feito, só que tem que pensar nessa forma de criar conteúdo e não vender produto. Né? Vender a experiência e não o próprio produto. Beleza, quer falar sobre a próxima? Sobre a Priscila Lima, da Harman. A Harman ela faz parte do grupo da Samsung e a JBL é uma marca que pertence à Harman. Então ela falou sobre muito a experiência do cliente dela, como ela conseguiram, entre aspas, consertar certos problemas que estavam acontecendo com o NPS, né? Então muito de jornada de cliente, e é claro, tu só vai consertar algo que você já aconteceu, né? Não tem muita coisa como prever, porque às vezes vai para um lado que você nem imagina. Então de dar mais atenção para o cliente, de personalizar mais o atendimento, tanto o WhatsApp, quanto o chatbot, quanto o telefone, nessa questão. Então ela citou muito o NPS e ela deu vários cases assim de acontecimentos lá dentro, porque ela disse, a tecnologia dá problema, uma hora, pela melhor forma que for, ela vai dar um problema. E como você vai resolver esse problema? A gente até fala para os clientes isso, né? O problema vai dar, isso é fato. Agora, como vai solucionar, qual vai ser a experiência do cliente com isso? E ela pode ter uma boa experiência ou uma má experiência.
né? Sim. O NPS, no caso, Net Promoter Score, né, que é um tipo de avaliação que a empresa faz, perguntando, aquela tradicional pergunta, de 1 a 10, quanto você indicaria isso para um amigo? Né, e aí tu começa a identificar, por exemplo, de 1 a 6, quem é detrator, né, quem não está contente com a tua marca, 7, 8, se eu não me engano, Neutro. é neutro, e 9 e 10 é promoter, né? Então, tu consegue, nesses números, porque a pessoa, assim, além de marcar, ela também acaba dizendo por quê. Né? Então, os que estão, os detratores, tu começa a utilizar na tua equipe, no teu saque, no teu suporte, para resolver esses problemas. O neutro, tu acaba trabalhando para transformar ele em promotor, e o promotor tu acaba utilizando para melhorar e divulgar também essas qualidades que tu tem. Sim. Então, Exato. cara, isso é muito poderoso, né? Acho que é uma coisa que a gente usa bastante aqui também. É muito poderoso e pouca gente ainda faz, e eles tratam muito bem isso, com canais segmentados para isso, no atendimento, no suporte, e isso vai desde, não é só atendimento direto com o cliente, o atendimento pensa em toda uma logística de representante, de lojista, né, e suporte técnico lá na autorizada. Sim, Então, e isso é muito importante para reduzir o custo do cliente, né? Porque você consegue manter ele na base, né? Então, você vai fazer o pós-vendas do suporte lá, o cliente não vai sair da tua base, ele vai continuar. Então, tu reduz o teu custo, por mais que tu tenha um custo no suporte, mas no tempo de vida na LTV do cliente vai diminuir bastante. beleza. E outra palestra que me chamou a atenção foi do Michel Bittencourt, da Tia Shop, né? Então é uma potência no consumo de chá no Brasil. E o desafio dele, assim, de como ele tem que ensinar muita coisa, ele tem que trazer isso pro digital e também fazer se popularizar, né? Porque assim é muito segmentado ainda a questão do chá. Né? Num estado, por exemplo, tem o chimarrão, mas no país inteiro também. Então ele falou justamente desse crescimento, desde também antes da pandemia, né? Eles tinham lojas físicas, aí criaram loja virtual, e aí como eles integraram isso, abriram franquias. Então ele mostrou, o interessante é que ele mostrou todos os canais ali, né? Então que eles trabalham, e assim vai desde loja física, digital, o corporativo, eles trabalham muito forte também com kits e presentes para isso Ah, também. legal. E o clube, né? O clube digital, que é De de assinatura. assinatura, então que acabou bombando, mas assim, para mim o que mais chamou é que eles estavam no físico já bem, consideravelmente bem assim, né, expandidos, e mas o que fez bombar, e eles estavam no digital, e o que fez bombar foi conseguir convencer as franquias de que isso era importante, de que trabalhar integrado era importante, trabalhar omnichannel era importante, e fazer que todo mundo ganhar nesse jogo, e aí bombou e eles... E essa questão de todo mundo ganhar no mesmo jogo é a importância da integração, né? Tanto do online como físico. Então, a gente já viu outros cases, a gente já falou sobre outros cases, tipo a própria Panvel, enfim, outros que as pessoas conseguem comprar e retirar numa farmácia, e o chá não é diferente nesse sentido. Então, essa integração, tirar esse preconceito de um é concorrente do outro, da mesma loja ou da mesma marca, não existe mais isso, né? Então, já está comprovado que isso aumenta faturamento e não diminui. Verdade. Né? Então, das minhas anotações era isso. Eu acho que é interessante trazer para vocês aqui, mesmo que rápido, né, e se colocar à disposição também, porque a gente anotou muita coisa. Quem tiver dúvida ou quiser saber sobre algum assunto, tem muito número que a gente nem citou aqui, né, de tendência, A gente tem alguns slides também que a gente pode passar, enfim, tem bastante material. Bem interessante, só chamar que a gente está à disposição. Isso aí. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, até mais.